Vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é dia 23/11, chegando na reta final. Só porque eu ia começar a aula. Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Bom dia. Vanessa Leal. Vanessa, você tem 3 pendências comigo, hein? E eu preciso que você faça, tá? Atividade 1, atividade 3 e atividade 4, sem fazer, tá? Tem que fazer essa semana. Essa semana, os professores não vão postar atividade nenhuma para os alunos colocarem a casa em ordem. Então, você precisa fazer essas 3 atividades. Se não fizer, professor, e se eu não fizer? O risco de ter que fazer uma recuperação no mês de janeiro aí todinho é muito grande. Eu acredito que vocês queiram ter férias. Então, eu recomendo que faça as atividades pendentes, tá? O quanto antes. Depois me chama no privado, que se for o caso eu te passo os links lá para você. Bom dia, Giovana. Qual das duas Giovanas é? A Basílio? Que entrou? É isso? É isso? Sim ou não? Giovana, preciso que me responda para mim colocar na lista de chamada. A Basílio. Vamos lá para a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho de porcentagem. Então, assim, olha a corujinha aí, ó, corujinha da sabedoria. Sempre estarei trazendo dicas e curiosidades para vocês. Nesse sentido, iremos juntos aprender muito, né? Combinado? Vamos lá. Então, aqui, ó. Você já parou para pensar que no que vamos estudar nesse nosso encontro? Quem adivinha, né? Você já ouviu falar em porcentagem? E em que momento você ouviu falar nesse assunto? Então, assim, eu já passei, né, no início do ano, algumas atividades sobre porcentagens para vocês, tá? Então, a gente vai dar uma aprofundada aí. Antes de conceituar sobre a porcentagem, vamos pensar em alguns casos, né, em que podemos aplicá-la. Que tal? Antes de eu trazer exemplos, quem poderia dizer o seu? Você já passou por alguma situação que te faz lembrar da porcentagem? Como foi? Então, assim, algum de vocês já lembram do conceito porcentagem? Sim ou não? Quem lembra? Vamos abrir uma roda de conversa agora. Quem pode dar Sim. algum exemplo? Quem pode dar algum exemplo? Estou esperando. Vamos lá, Ana Júlia, fala alguma coisa que você lembre. Yasmin? Professor, eu não lembro de muita coisa, não. Eita, vocês estão muito fraquinhos, gente. Vocês precisam estudar mais, levar mais a sério. Senão fica difícil. Vamos lá. Sabia que a porcentagem é representada pelo símbolo, né? Esse tracinho aqui, 2 bolinhas, né? E que podemos representar quando falamos sobre descontos ou acréscimo. Eu passei muito exercício para vocês, gente. Não é possível que vocês não lembrem. Como sei de sua capacidade, que tal você trazer exemplos que falam sobre descontos e acréscimo? Quem começa? Vamos lá. Agora alguém vai ter que falar. Dá algum exemplo de porcentagem. Descontos de uma loja. Desconto de uma loja. Opa, ufa, agora sim, agora começou a funcionar. Mais algum exemplo?
Consegue, Yasmin, dar algum exemplo? Regra de 3 usa porcentagem, não usa? Então, regra de 3 aí já é uma outra situação, né? Regra de 3 geralmente, quando a gente vai fazer alguns comparativos, né? Ah, sim. Então, o que mais que eu posso falar? Que nem ela falou desconto de loja. Será que o aumento eu também não uso porcentagem? Por exemplo, Joãozinho tem uma quitanda, né? Que vende várias frutas, né? E hortaliças. É, Ele recebeu uma nova encomenda do seu fornecedor, porém houve um ajuste de 5%. Olha a porcentagem envolvida aí, ou seja, aquilo que ele estava vendendo vai ter um aumento de 5%. Quando o fornecedor ele dá um aumento, né, para o vendedor, que faz a venda direta para o consumidor, né, isso representa que esse, né, vendedor, ele também vai ter que fazer esse repasse de aumento para os seus clientes. Então, a porcentagem é um dos cálculos mais usado no dia a dia. Não tem como esquecer de porcentagem, gente. Tudo é aplicado porcentagem. Poupança, usa porcentagem. Ah, a poupança vai dar 1,5% de rentabilidade esse mês. Olha a porcentagem. A empresa, a montadora, vai ter que dar um reajuste nos seus veículos, né? Ou seja, o que é um reajuste? Vai aumentar o valor do veículo. Olha a porcentagem. A montadora, né, vai vender os seus veículos com um mês de promoção, dando 15% de desconto na compra à vista. Olha a porcentagem. Então, gente, não tem como fugir disso. É o dia a dia. Os seus pais vão no mercado comprar alguma coisa. Quem de vocês já ouviu o pai ou a mãe falar assim: nossa, o açúcar aumentou demais esse mês? Olha a porcentagem. Nossa, eu fui comprar o caderno para o meu filho ou para minha filha, né? Aumentou uns 20% do que era o ano passado. Olha a porcentagem. Então, gente, não tem como fugir disso. Tem que estar no sangue a porcentagem de vocês. E assim, para vocês fazerem um cálculo de porcentagem, primeira coisa que eu tenho que ter assim na minha cabeça, na minha visão, no meu dia a dia, é que eu preciso saber, né, a tabuada de cor e salteado, porque se eu sei a tabuada, vai me facilitar eu resolver qualquer, né, cálculo de porcentagem. Então, assim, gente, se a gente começar a falar de porcentagem, são infinitas possibilidades, né, de exemplo. Então não tem como vocês, é impossível, não dá para esquecer da porcentagem. Ela tá intrínseca, né, e explícita no dia a dia de cada um. Vamos lá. Entre os que discutiram, né, acreditamos que tenham comentado em exemplos como estes. A gasolina aumentou 3%, né? Os juros da poupança está em 0,41%, né? À vista você tem 12% de desconto. A prazo você tem 7% de acréscimo. Se atrasar a conta, né, a pagar, será acrescido 5% de juros. Isso quando você tem, por exemplo, fatura de cartão de crédito. Se você não pagar no dia, então geralmente existe o quê? A multa e os juros de mora. Né? Os juros de mora é os juros acrescentado de acordo com o tempo que você atrasou aquela conta. Você sabia que, ao afirmar, por exemplo, que o preço da passagem de ônibus teve um aumento de 15%, isso significa que em cada 100 houve um acréscimo de 15. Então, assim, ó, 10% de 100 é 10, né? A metade de 10 é 5, então 15% representa 15 reais, né? Isso em relação a 100 reais, né? A referência que ele está fazendo aqui nesse exemplo que ele está passando para vocês. Então, aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, esses mesmos 100 reais aqui, ó. Né?
Quanto que é 1% de R$ 100, gente? Vamos ver quem consegue me falar. 1% desse valor, quanto que é? Consegue, Katrina? Gente, cadê vocês? 25% ou 50%? Não, 1% aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. 1% de R$ 100, quanto que é? Hum, No caso, dividiria por 100 Ó, ou não? gente, vamos começar a usar o raciocínio lógico, né? Vamos lá. Quanto que é? Vocês conseguem me falar quanto que é 10% de 100? 10%? Ó, 10%. 10% de 100. Né? Quando eu falo por cento, é 100. Tá? Então, assim, ó. Vamos lá. É 1%, 10? 1% de 100 é R$ 1. 10% de 100 é R$ 10. 20% de 100, quanto que é? Se 10% de 100 é 20 10, reais? R$ 20. 30%, R$ 30. R$ 30. E quanto que é 5% de 100? R$ 5. R$ 5. R$ 5. Então, gente, olha, vocês precisam começar a saber responder de bate-pronto, né? Por exemplo, eu tenho dúvida, né? Vocês querem ver um negócio interessante? Vocês vão fazer, na realidade, uma divisão mesmo, ó. 18%, tá vendo aqui, ó, 18%? Né? Eu posso dividir 18 por 100, né? Aqui vai zero, acrescento zero, posso cortar esse zero aqui, né? Aí 18 dividido por 10. Quanto que é 18 dividido por 10? Né? Dá 1, certo? 2 não dá porque 2 vezes 10 é 20. Então aqui, ó, sobra 8, acrescento mais um zero. Posso cortar aqui, cortar aqui. Uma vez 8, 8. Então, ó, 18 dividido por 100 é 0,18. Certo? 0,18. 0,18, eu ando a vírgula quantas vezes? Duas vezes, ó. Uma, duas. Então é 18%. Tá? Sempre que eu fizer um cálculo de porcentagem, né, eu tenho que me atentar, né, em alguns detalhes. O 10% de 100 é a mesma coisa, ó. Primeira coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Cortar os dois zeros. Aí, 1 dividido por 10 não dá? 0, vou acrescentar o zero aqui. Certo? Aí, só um minutinho. Aí, né, eu posso cortar de novo. Vamos voltar aqui para recapitular o raciocínio, né? O caso que eu falei aqui, ó, 10%, né, de 100. Né? Quando eu faço a divisão, ele vai ficar assim, ó, na forma de razão, eu vou escrever ele desse jeito aqui. E aí, quando eu faço a divisão, né, eu tenho algumas regras que eu posso, né, regrinhas na continha de dividir que eu posso fazer. Por exemplo, ó, se eu tenho um zero aqui, eu tenho um zero aqui, eu posso cortar os dois zeros. A matemática me permite isso. Tá? Feito isso, né, um é menor que, meu dividendo é menor que o divisor. Eu vou lá, acrescento o zero e vou botar um zero aqui de novo.
Tá? E esse outro zero eu posso cortar. Ó. Então ficou 1 dividido por 1, 1. E aí o 0,1, certo? Vezes 100, né? Ó, 0,1 vezes 100, 0,01. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma casa, não é isso aqui, ó, 0,1. Vírgula aqui, então eu sei que isso aqui é 10%. A mesma coisa acontece com o 18 aqui, ó. Quando eu faço a divisão, né? Vamos pagar aqui. Quando eu faço a divisão, olha aqui que legal, né? 18%. Quero saber 18%, né? Quanto que representa. Então aqui, ó, eu vou fazer a divisãozinha aqui, ó. O meu, de novo, ó, o meu dividendo é menor que o meu divisor. 0, né? Eu tenho que deixar o valor igual ou maior, né? Aí eu posso cortar aqui, certo? E aí, qual que é o número que eu multiplico por 10 que é próximo de 18? É 1, né? Porque o 2 vai dar 20. 20 passa. Então, aqui dá 10. Faço a continha de subtração, sobrou 8. Posso acrescentar o zero, certo? Ó, esse zero eu posso cortar com esse agora. E 1 vezes 8, 8 para 8, nada. E aí, o 18 eu multiplico por 100, ó. 18, né? 0,18, desculpa, 0,18 vezes o 100. Jogo o zerinho para fora aqui para facilitar a minha vida. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Ando com a vírgula aqui. 18%. Gente, vocês têm dificuldade nisso ainda? Hein, pessoal? Oi, Katrina? Ana Carolina, tem alguma dúvida? Ana Júlia, tá com dúvida ainda? Não. Oi? Não, professora, eu lembrei. Não. Tem certeza? Olha lá, hein? Sim. Se vocês falar que tem dúvida de porcentagem, eu vou ficar triste, eu vou chorar. Vocês querem que eu chore? Não. Não. Imagina. Falar, poxa, eu fico ensinando essas meninas, elas não aprendem. Então vamos continuar. Bom, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A nossa sala foi ruim na AP? Eu não sei ainda, porque assim, o resultado só vai sair Ah, sim. depois que o governo liberar lá, né? Como foi online, a gente não tem acesso, então vai ser automático. Não sei que data vai ser o resultado, tá? Quando sair, vocês vão saber a taxa de porcentagem da sala de vocês. Mas assim, eu vi a prova não estava difícil, muito pelo contrário, a prova estava, eu achei a prova muito fácil. Eu já peguei avaliações de terceiro bimestre, né, de oitavo ano, muito mais difícil que aquilo, viu? Tava muito fácil. Tinha muito mais interpretação do que cálculo para ser feito, Sim, isso é verdade. Eu percebi isso também. né? Então ela estava bem simples a prova. Tinha uma lá que era de sistema de equação que vocês não precisavam nem montar continha. Era só vocês interpretarem e montar, né, a, o sisteminha, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, um número, ó, um número somado a outro número. Como é que eu represento isso aqui? Um número, quem que é? É o x. Eu sei quem que é o número? Não sei. O x, quando está sozinho, não vale 1? Somado mais outro número. X mais x. Ou quando eu falo assim, ó, por exemplo, o dobro de um número, né? O dobro de um número. Quem que é o dobro de um número? 2x.
tá? Somado, né? Se eu continuar aqui, ó, o dobro de um número somado ao triplo de outro valor. O dobro de um número somado ao triplo de outro valor, ó, somado ao triplo de outro valor. Opa, desculpa, 3y, desculpa. Lá também era assim, ó, x mais y, tá? Então, quando eu falo de outro, então eu tenho que representar por outra letra. Agora, se eu tivesse falado aqui, ó, o dobro de um número somado ao triplo desse número, aí seria 3x aqui, ó, porque eu estou me referindo ao mesmo valor. E aí o que me deixa mais chateado é que eu passei isso em sala de aula para vocês quando a gente estava na modalidade presencial. Se vocês olharem o caderno de vocês, vocês vão achar isso. Eu passei exatamente isso aqui para vocês, como interpretarem esse tipo de situação. Entendeu? E se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, o triplo de um valor. O triplo de um valor. Né? Subtraído. Opa. Subtraído. Ó, o triplo de um valor subtraído desse mesmo valor, o seu dobro. Ó, o triplo de um valor subtraído desse mesmo valor, o seu dobro. Quando eu falo assim, ó, o triplo de um valor, 3x, subtraído o dobro, né? Subtraído desse mesmo valor, o dobro. Então é menos 2x. Então, assim, gente, isso é muito fácil, gente. E vocês tiveram dificuldade, que eu sei. Né, Ana Júlia? Ana Júlia? Então, vamos continuar aqui. Quando sair essa AP, a gente vai fazer a correção dela junto, tá? Fica tranquilo. Vamos para o próximo slide aqui, ó. Mais um aumento de passagem, né? Vamos pegar uma situação probleminha aqui, real, mais ou menos real, né? Mais um aumento de passagem de ônibus em Recife e Pernambuco rodoviários. Vamos lá. As tarifas em São Paulo, descarta esse de cima aqui. Eu fiz uma adaptação nessa questão. Descarta esse enunciado aqui. Vamos pegar essa parte de baixo só aqui, ó. As tarifas de São Paulo e região metropolitana são determinadas pelo tipo de extensão da linha, ou seja, de acordo com, por exemplo, quando eu pego uma situação de 2 municípios, por exemplo, né, aí a gente já está falando, né, de linhas intermunicipais. É claro que as linhas intermunicipais, o valor da passagem vão ser maior do que as linhas municipais. Vocês sabem a diferença de um e outro, gente? Entre municipal e intermunicipal? Que? A diferença entre linhas de ônibus municipal e intermunicipal? Eu não sei não, pô. Não sabe? Municipal é só um município e intermunicipal são vários? Isso. Por exemplo, os ônibus que rodam apenas em Rio Grande da Serra. É uma linha municipal, porque roda apenas no município de Rio Grande da Serra. Só que existem os ônibus intermunicipais, que passa, por exemplo, em Mauá, Ribeirão, né, e Rio Grande da Serra. Aí são linhas intermunicipais, porque envolve outros municípios, tá? Então, vamos lá. Quando a gente pega extensão de linha muito grande, por exemplo, que envolve 2 municípios, são linhas intermunicipais. É importante, além de vocês saberem os cálculos, saberem diferenciar alguns conceitos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, as tarifas em São Paulo e região metropolitana
metropolitana são determinados pelo tipo de extensão da linha. Quanto maior a linha, é claro, maior é o valor dessa tarifa. Mas sobre todos os valores, o reajuste aplicado será de 6,5%, né? Ou seja, ele quis dizer aqui que independente do valor da passagem, né, a taxa de porcentagem de aumento vai ser 6,5%. Assim, cada anel, como são classificadas as áreas e as linhas, terá valores diferentes, mas sempre 6,5%. Então, dependendo do valor da passagem, ó, que nem aqui, ó, A, B, C, cada linha aqui, ó, né, ela tem um valor, tá? Tá vendo? Uma custa 2,15, outra 3,25, 2,60 e 1,40. Mas a taxa de porcentagem, o aumento a ser aplicado, em todas as situações, é 6,5%, tá? Nesse caso aqui, ó, a gente já começa a pensar em regra de 3. Já dá para aplicar uma regrinha de 3 aqui. Mas vamos ver como é que funciona essa situação, né? Então, aqui, ó, o que ele quis dizer? Mais caros que os praticados, né? No caso aqui, ó, mas sempre 6,5, mais caros que os praticados, até esse sábado, dia 21 de janeiro. O aumento dos ônibus urbanos passa a vigorar no domingo, dia 22 de janeiro de 2012. Né? Por exemplo, a ANEEL A, as tarifas passam de R$2 para 2,13, sendo arredondadas provavelmente para 2,15. Né? Então, as empresas, geralmente, depois que elas aplicam um reajuste, elas fazem um arredondamento para facilitar o troco lá, né? Só que desse jeito aqui, quem tomou prejuízo foi o consumidor final, né? O cara que pega o ônibus todo dia lá, né? Se ele for somar depois, que às vezes a gente fala, poxa, mas é só, né? 2 centavinhos, mas 2 centavinhos, se você multiplicar isso aí por 365 dias, se ele usar todo dia e 2 vezes a mesma passagem, já dá uma diferença no final aí. Para o consumidor, ele não vai perceber, né, naquele primeiro momento, aquele valor pequeno, mas se você fizer a conta lá no final, vai dar uma diferença. Então aqui ele colocou a tabelinha com os novos valores, ó, de cada passagem. Então vamos lá. Você já deve ter visto, né, um texto informativo como este ao lado, né? Analise em que situação se comenta sobre o aumento e qual o valor de acréscimo em seguida, né? E discuta com os colegas. Então, ele deu uma situação aqui, uma situação real, né? E aí ele está te falando o valor do aumento, né? A taxa de aumento, que é 6,5%, e ele te deu os novos valores, né? Depois do aumento. Então vamos ver aqui o que ele fala no próximo slide. Eita, ficou lento. Aqui, ó. Essa foi uma informação que foi pegar lá no IPED. Então, aqui, ó. A porcentagem, né? O percentual, né? Ou porcentagem, né, que vem do latim lá, cento, significado por cento, né? A cada centena, né? A cada 100 é uma medida de razão com base 100. Então, sempre a gente usa, né, quando a gente fala de porcentagem, um determinado valor que eu não sei, né, por 100, né, dividido por 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores, né? Então, a gente vai, quando a gente fala de razões, né, fazer comparações entre razões, né? Por exemplo, se R$2 representa o meu 100%, né? Aí quantos por cento, por exemplo, representa 4, né? Aí eu preciso achar isso aqui. Aqui sim a gente já começa a aplicar a regra de 3, porque a gente vai fazer alguns comparativos, né? Vamos lá. Então, a partir de uma fração cujo denominador é 100,
ou seja, é dividir um número por 100, né? Aí quer saber mais? Aí ele tem um linkzinho aqui, né, da Wikipedia para vocês fazerem pesquisa. Vamos lá. Também podemos recorrer ao dicionário da web que afirma que porcentagem, ó, proporção calculada em relação a uma grandeza de 100 unidades, né? Então, o símbolo aí da porcentagem. Quantia que corresponde, né, a tanto por cento de outra, né? Então, é um comparativo de um determinado valor. E percentagem, né, ou percentual. São as formas de conhecimento da porcentagem. Então, aqui, ó. Aí a gente começa a falar um pouquinho aqui, nesse momento, de razão centesimal, né? Toda razão que tem para consequente um número 100, né, denomina-se razão centesimal. Vamos ver o exemplo a seguir. Então, aqui, ó. 3 sobre 100, né, ou 3%. A gente pode também, nesse momento, né, 3, ó, a gente pode entender isso aqui como por 3%, tá? Então, quando a gente faz a divisão, né, vamos lá, vamos dividir. 3 dividido por 100. Né? Primeira coisa, o meu dividendo é menor que o meu divisor. 0, né? Aí não dá ainda, mais um. Agora deu. Aí eu posso cortar aqui, ó, os dois zeros. E aí aqui é 3, ó, 0,03, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. 0,03. E aí quando eu multiplico 0,03 vezes o 100, né? 0, uma vez 3, 3. Ó, duas casas depois da vírgula, uma, duas. Corta os dois zeros, 3%. Tá? Gente, muito importante, se vocês não souberem fazer uma conta de dividir de forma correta, né? E tiverem dificuldade nas regras, aí complica. Tá? Vocês não vão conseguir chegar ao resultado correto quando a gente fizer cálculos de porcentagem. Então vamos lá. Agora, com a ajuda de sua calculadora, né, um determinado produto que custa R$ 150, né, ele não falou qual que é o produto aqui, um produto qualquer, né, obteve um aumento, né, de 3%. Qual o valor do acréscimo? Primeira coisa. Né? Qual que era o valor do produto? R$ 150 aqui, ó. E aí, gente, uma jogadinha. Por exemplo, quanto que é 10% de 150? Quem consegue me falar? Consegue, Ana Júlia? 10% de 150. Ou Katrina. Ou Ana Carolina. Quem consegue me falar? Ingrid. 10% de 150, Ingrid. Vamos, agora Ingrid. 10% de 150. Quanto que é? Oi? 10% de 150. Oi? Eu sei. Não entendi. R$ 15? Né, Pro? R$ 15. Ó, 10% de 150 é R$ 15. Quanto que é 1% de 150? Ana Júlia, quanto que é 1% de 150? Se 10% é R$ 15, quanto que é 1%?
Ana Júlia. Ó, 10% é 15, certo? Quanto que é 1% desse valor? Falaram, escreveram no chat? Vamos lá. Quanto que é 10%? Ó, 1% de 15? R$ 1. R$ 1 e quanto? Quanto que é 1% de 150? Ó, gente, se 10% é 15, 1% é 1,5, gente. Ah, tá. Olha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Né? Eu não tinha vírgula aqui, ó. Quando eu vim para 10%, a vírgula veio para cá, ó. Ó, aí ficou 15. Olha a vírgula, andou uma casa para a esquerda. E 1% mais uma casa. Entenderam a jogada? Meu, não precisa nem fazer conta. Então aí, ó, quantos por cento teve de aumento que ele falou aqui, ó? 3%, não foi? Agora você pega 1,5 vezes 3. 1,5 vezes 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Uma vírgula, uma vírgula. 4,50 aqui, ó. Se vocês conseguirem usar esse raciocínio, né, vai facilitar a vida de vocês, né? Aqui, o que que ele fez, né? Porque deu aqui, ó, 0,03. Ele pegou 150 aqui, ó, e fez a conta de dividir. Eu consigo fazer assim direto também? Né? Consigo sem problema nenhum, né? Aqui, ó, 3, né, dividido por 150. Certo? Aí deu 0, né? 0. Corta, corta. Ainda não dá. 0. Aí acrescenta 0 de novo. Agora 30 eu consigo dividir por 15. Certo? Aí qual que é o número, né? É isso? 2. Não, tá errado. Esse negócio tá estranho aqui, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. É 3 por 150. Ah, ele usou regra de 3 aqui, tá? Porque aqui, ó. Se, né, o meus 100% aqui, ó. Né, entendeu? Aí, ele quer saber aqui, ó. Certo? E aí, quando eu multiplico em cruz, esse aqui é o meu x, ó. Tá? Então, aqui fica 100x. Né? E aí, o 150, eu multiplico por 3, dá 450, certo? Aqui, ó. 150 vezes 3. 0, 3 e 5, 15, sobe 1, 3, 1, 3 e 1, 4. Tá? Deu 450. E aí, ele vai isolar o x, né? X vai ser igual a 450 sobre 100. 450 sobre 100. Corta aqui. Certo? Aí 45, né, dividido por 10 vai dar 4, certo? Né? 4 vezes 10, 40. Sobra 5. Acrescento vírgula, acrescenta aqui. Corta aqui, 4 vezes... ele usou a regra de 3 aqui. Aí deu 4,50, que tá aqui, ó. Os 4,50, tá vendo? Só que essa jogada aqui que eu ensinei para vocês, ó, é mais simples, né? Porque eu sabendo o valor de 10%, eu sei o valor de 1%, né? Só que aqui aumentou 3%, ó. Eu multipliquei por 3. Eu cheguei no mesmo valor, ó. De duas formas diferentes, ó, através de regra de 3
ou eu usei o raciocínio lógico aqui. Deu para entender aí, gente? Ana Júlia? Deu para entender? Eu sim. Sim. Certeza? Olha lá, hein? Vamos lá. Ó, perceberam o quanto é fácil? Viram como podemos perceber a porcentagem em nosso dia a dia? Que tal vermos um outro exemplo? Vamos pegar mais um exemplinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver um outro exemplo, né? Um jogador de futebol, ao longo, né, de um campeonato, cobrou 45 faltas, né? Transformando em gols 20% dessas faltas, né? Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, ó, ele 45 batidas de faltas, né? Ele deu. Foram 45 chutes a gols, né? Então, 20% desses 45, né, foi convertido, né? Quantos, ele quer saber aqui, ó, quantos gols esse jogador fez. Então, assim, ó, por exemplo, 10% de 45, quanto que é? 4,5, certo? Se 4,5 é 10%, né? O que eu fiz? Ó, a vírgula estava aqui, eu vim com a vírgula para cá, ó. Achei 10%. Multiplico por 2 aqui, ó. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Né? Uma vírgula. Quantos gols ele marcou? 9 gols. Tá vendo como é simples essa jogadinha? Ou então, né, eu vou lá e faço a divisão, ó. 20 dividido por 100. Né? Corta aqui, acrescento 0 aqui, acrescento 0 aqui. Aí posso cortar de novo, né? E aí eu tenho 1 vezes 2, 2 para 2 nada, 0,2. Certo? 0,2 vezes 45, vamos mudar aqui, ó. 45 vezes 0,2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 1,9 gols. Resolvi de duas formas diferentes. Cheguei no mesmo resultado. Esse aqui usando o raciocínio lógico, esse aqui usando uma divisão. Deu para entender aí, gente? Alguém tem dúvida ainda? Não. Tira um print dessa tela, tá? E aí vocês vão fazer esse exercício aqui para treinar, porque agora eu vou para o nono ano, tem uma aula no nono ano. Tá bom, pessoal? Eu vou, de qualquer forma, né? A gente gravou essa aula, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Deixa eu interromper a gravação aqui.